pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 24. Assim, com esse vídeo, finalizamos o estudo, o comentário, verso a verso, da carta aos Efésios. O verso 10 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Bem, temos observado que a carta aos Efésios se divide em duas partes. A primeira parte, capítulos 1, 2 e 3, trata-se da doutrina do mistério de Cristo. Nos capítulos 4, 5 e 6, apresenta-se o Evangelho na prática, como viver, como apresentar-se dignamente segundo a vocação em que fomos chamados. Então, essa segunda parte, capítulos 4, 5 e 6, trata da vida cristã na sua prática, como viver o Evangelho de Jesus. Chegando então no final da carta, observa-se que quanto a outras coisas, quanto ao mais, quanto a muitas outras coisas que não foram tratadas na carta, adverte o autor: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então surge a pergunta: que poder é esse no qual nos apoiamos, nos fortalecemos para viver a vida cristã segundo a vontade de Deus? Bem, este poder já foi anunciado no capítulo 1, verso 22, em que diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O poder que nos é fortalecido no Senhor é o poder de Cristo, o qual todas as coisas estão sob os seus pés. A partir desse poder de Cristo dominando todas as coisas, os seus discípulos, os fiéis em Cristo, passam a usufruir deste poder ou são abençoados com esse poder para, fortalecidos, enfrentar todas as circunstâncias de dificuldades, de lutas, de tentações que se apresentam. Embora, no trecho que se seguirá, ele vai tratar de um aspecto desta luta cristã, do qual não é uma luta no sentido de tentações interiores, mas é uma luta exterior. Nessa luta exterior, não é a luta ou uma luta contra as pessoas, mas sim contra poderes espirituais. E esse trecho vai apresentar essa luta que, de forma bem clara, ele apresenta. Não é uma luta, uma guerra santa contra pessoas, não é uma guerra de religiões, não é uma guerra contra os seres humanos, é uma guerra contra espíritos malignos, poderes espirituais. Bem, ao tratar deste assunto, invoca-se nesse trecho a sexta bênção presente no capítulo 1 da carta aos Efésios. Já observamos que na carta aos Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao 15, apresenta-se 6 bênçãos espirituais, as quais vão sendo desenvolvidas ao longo da carta. Nesse trecho, aquela que está nos versos 13 e 14 do capítulo 1, a sexta bênção, é aqui desenvolvida a partir do Espírito que recebemos, e por meio desse Espírito que se torna o penhor da nossa herança, temos a força para lutar contra esses espíritos malignos nas regiões celestes que são apresentadas nesse bloco. Bem, esse trecho, pelo menos até o verso 20, pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, dos versos 11 ao 13, temos a luta que é travada contra os espíritos malignos. E nessa luta, adverte-se na carta, devemos resistir.
o verbo resistir, entende-se no texto grego a ideia militar de manter a posição. Não traz a ideia de ataque, mas sim de resistência, de manter a posição já conquistada, de resistir, ficar firme no ponto que se está, não deixando o inimigo avançar. É esse o sentido da resistência na luta que se orienta no trecho. Então, no versos 11 e 13, fala-se da luta, da resistência nessa luta. Nos versos 14 ao 17, trata-se das armas. Quais são as armas nesta luta contra os espíritos malignos? E nos versos 18 a 20, fala-se sobre a oração, a perseverança na oração, que é fundamental para a vitória nesta luta e para que estas armas apresentadas sejam eficazes. Assim, conclui-se o trecho nos versos 21 a 24 com duas partes. A primeira, 21 e 22, a informações, notícias pessoais. E nos versos 23 e 24, a bênção, comum ao estilo epistolar, ao estilo de carta, finalizando-se com uma bênção cristã, no caso desta carta. Assim iniciamos o verso 11, que corresponde ao trecho que trata da luta e da resistência nessa luta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes, resistência, contra as ciladas do diabo. O revestimento, o vestir-se novamente, já nos foi apresentado em trechos anteriores, em que se tratou dessa vida cristã, dessa nova vida cristã, exemplificada pelo revestimento. Capítulo 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a metáfora do vestir novamente indica um começo, um processo de uma nova vida, de uma nova forma de viver. Então ele diz aqui, mantendo a metáfora do revestimento, do vestir-se novamente, revestidos de toda a armadura de Deus. Bem, e agora, ele não está falando especificamente de um novo vestir, mas como vai se tratar da luta, será necessário uma armadura. E é essa a armadura de Deus que será apresentada. Qual o objetivo da armadura? Possibilitar o discípulo na luta contra o diabo para se manter firme, resistente. Observa-se que a luta que se trata nesse trecho, como eu já disse, não é uma luta contra as pessoas, como vai ser indicado mais para frente, e não é uma luta contra desejos interiores, com tentações que nascem no coração. Nesse trecho, não se trata desse tipo de luta contra os nossos pecados, os nossos pecadinhos interiores. Mas aqui trata-se de uma luta contra um inimigo externo, o diabo, como ele diz aqui, contra as ciladas do diabo. Então o apelo sempre é ficar firme, isso é importante, por isso friso. Não trata-se de ataque, mas sim de manter a posição estabelecida, aquela posição na qual fomos colocados por Jesus Cristo, pelo Espírito que recebemos, pela ressurreição no Espírito que também em Cristo alcançamos. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como eu disse, a luta não é contra as pessoas. A expressão sangue e carne é uma expressão de origem semítica para designar o ser humano, as pessoas. Então, a luta não é contra as pessoas. A
luta é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. São 4 qualificações, são 4 nomes que vão se referir à mesma coisa, ou seja, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, indicam a mesma coisa. O diabo, os seres espirituais malignos, ou seja, são 4 classificações para uma mesma coisa, apenas abordando aspectos diferentes, mas todos esses 4 nomenclaturas, todas essas 4 nomenclaturas designam um ser só ou um grupo só, que são os espíritos malignos. Essa luta não é contra as pessoas, não é contra as tentações interiores, mas a luta é contra o diabo, as suas ciladas, aqueles que a serviço dele trabalham no mundo espiritual. E aí ele observa em que lugar essa luta é travada, nas regiões celestes. Bem, e aí o assunto vai sendo construído, a ideia vai sendo construída, e à medida que a gente vai lendo e utilizando aquilo que já foi dito na carta aos Efésios, vai ajudando a gente a clarear o pensamento. A luta não é contra as pessoas, a luta não é contra as tentações interiores. A luta é contra espíritos malignos. Mas onde esses espíritos malignos estão? Onde essa luta é travada? Ele vai dizer, nas regiões celestes. E aí a gente precisa de um conceito, de uma definição. O que são essas regiões celestes onde acontece essa luta entre os discípulos de Jesus, aqueles que têm o Espírito de Cristo, contra esses seres malignos? Para a gente construir um conceito, uma definição sobre o que significaria as regiões celestes, eu acho que a gente precisa utilizar a própria carta aos Efésios, porque é nela que aparece essa expressão. E não aparece apenas aqui, mas aparece 5 vezes. Então precisamos ler as 5 citações dessa expressão, ou dessa palavra, né, no grego, mais traduzido como uma expressão, regiões celestes, para que a gente, em cada uma das 5 citações, possa construir a definição que o autor dá a essa expressão na carta aos Efésios. Pois bem, a primeira citação aparece no capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bem, então a gente já observa nesse capítulo 1, verso 3, que esta região celestial indica um lugar onde as bênçãos espirituais são concedidas àqueles que foram chamados, àqueles que aderiram a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Então, essa região celestial, a partir do capítulo 1, verso 3, é o lugar onde recebe-se as bênçãos espirituais. Automaticamente também é o lugar das lutas contra os espíritos malignos, mas é o lugar onde se recebe as bênçãos espirituais. É um lugar em Cristo. Logo, quem está neste lugar está em Cristo. Para estar nesse lugar, é necessário estar em Cristo. Então, as regiões celestiais indicam um lugar onde se recebe as bênçãos espirituais, um lugar em Cristo. Após essa citação, capítulo 1, verso 3, vamos à segunda, que está no verso 20 do capítulo 1. O qual exerceu ele em Cristo, ou seja, Deus, o Pai, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Bem, então, já descobrimos que o lugar celestial é o lugar onde as bênçãos espirituais são recebidas e é o lugar onde estão aqueles que estão em Cristo. Agora, no verso 20, a gente também descobre que Cristo é o regente deste lugar espiritual. Cristo é o regente, Cristo está
assentado à direita de Deus após a sua ressurreição neste lugar celestial. Então, o lugar celestial tem aqueles que estão em Cristo e o lugar celestial tem Jesus sentado no trono, ou seja, como Senhor dessa região celestial. Assim a gente vai construindo a definição de regiões celestiais na carta aos Efésios. A próxima citação está no capítulo 2, verso 6, que diz assim: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bem, clareia-se mais um pouco. Juntamente com Cristo nos ressuscitou. No capítulo 1, verso 20, foi dito que Deus ressuscitou Cristo e o fez assentar à direita nos lugares celestiais. Agora, no capítulo 2, verso 6, é dito: E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bem, aí apresenta-se uma pequena dificuldade. Cristo assentou-se à direita do Pai nos lugares celestiais após a sua ressurreição, morte e ressurreição, que cremos como Igreja de Jesus ter sido uma ressurreição do corpo, uma ressurreição física. O corpo de Cristo, voltou à vida. Assim cremos como Igreja de Jesus. Bem, no entanto, aqui no capítulo 2, verso 6, ele fala de uma ressurreição que não é do corpo, uma ressurreição do Espírito, que aqueles que creram em Cristo já participam ou já participaram, quando diz: E juntamente com ele nos ressuscitou. Ou seja, uma ação passada no momento em que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, que é o assunto que é tratado nos versos anteriores. Então, essa ressurreição aqui é uma ressurreição espiritual, não é uma ressurreição física. Bem, aí a gente observa algo interessante. Na carta aos Efésios, trata-se de uma ressurreição espiritual que aqueles que receberam a Cristo, aderiram a Cristo, receberam o Espírito de Cristo, participaram na sua conversão, no momento da sua adesão. Uma ressurreição diferente daquela outra que acontecerá mais na frente, na vinda do Senhor, a ressurreição do corpo. Nas cartas consideradas de próprio punho de Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, 1 Tessalonicense e Filemon, trata-se de ressurreição do corpo. Não trata-se de uma ressurreição do espírito. Na carta aos Efésios, trata-se de uma ressurreição do espírito. Paulo aos Coríntios, capítulo 15, adverte os coríntios, ou a um grupo que lá na igreja dos Coríntios, naquela região, pregava uma ressurreição já acontecida. Ali ele trabalha uma heresia que dizia que não há mais ressurreição e que a ressurreição já aconteceu espiritualmente quando se creu em Cristo. Paulo adverte os coríntios que a ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental da fé cristã, porque Cristo ressuscitou no corpo. E se Cristo não ressuscitou no corpo, a nossa fé, então, é vã e permaneceremos nos nossos pecados e estamos perdidos. Bem, é preciso distinguir a doutrina da ressurreição que Paulo defende na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do corpo, remetendo a Cristo. E é importante distinguir que na carta aos Efésios, o autor fala de uma ressurreição espiritual que acontece na conversão. Então, são dois conceitos ou duas doutrinas sobre a ressurreição. A igreja vai, a partir de Efésios, abarcar ou ter no seu conjunto doutrinário as duas doutrinas, porque uma não invalida a outra. O fato de crermos que na conversão a Cristo houve uma ressurreição espiritual não invalida a crença de que
no futuro, com a morte do corpo, haverá a ressurreição do corpo. Então a igreja passa a conviver com as duas doutrinas, em que uma completa a outra e uma não contradiz a outra. Então é importante estabelecer isso para que não haja confusão no leitor quando se fala de ressurreição. Ora, do corpo no dia da vinda do Senhor, ora no espírito, no momento da conversão. Na carta aos Efésios, trabalha-se a ideia da conversão espiritual no momento da conversão e assim assentamos, como diz o verso 6 do capítulo 2, com Cristo, nos lugares celestiais em Cristo. Assim, fecho o parênteses que abri para explicar essa questão da ressurreição. Voltamos ao nosso assunto inicial, que é o conceito na carta aos Efésios de lugares celestiais. Assim a gente observa no capítulo 2, verso 6, que lugares celestiais é um lugar onde o crente, tendo ressuscitado espiritualmente no ato da sua conversão, à semelhança de Cristo, se assenta, como diz, e juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, aquele que ressuscitou espiritualmente na conversão à semelhança de Cristo, ele está nos lugares celestiais. Assim, construindo a ideia de que lugar celestial, que lugar é esse, ou que esfera é essa, é um lugar onde os ressuscitados espiritualmente em Cristo estão. E usa-se aqui o tempo passado para indicar o ato da conversão. Bem, a próxima citação de lugares celestiais na carta aos Efésios está no capítulo 3, verso 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Bem, a expressão principados e potestades nos lugares celestiais reaparece aqui no capítulo 6, verso 12, que estamos estudando. Ajuda a gente a entender que, primeiro, esse lugar celestial é uma esfera simbólica, uma esfera espiritual, em que a igreja está. Isso já vemos construindo, onde se recebe as bênçãos espirituais, onde Cristo está sentado à direita de Deus e onde nós, ressuscitados espiritualmente juntamente com Cristo, fomos assentados. E nessa esfera, nesse lugar espiritual, pela igreja que está nesse lugar, que somos nós, manifestamos a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades, aos poderes, às potestades espirituais. É importante observar também que há uma distinção conceitual de principados e potestades na carta aos Efésios da carta aos Coríntios. Na carta aos Coríntios, essa expressão utilizada por Paulo serve para falar do governo romano, do governo dos homens, dos poderes no governo dos homens. E na carta aos Efésios, também na carta aos Colossenses, trabalha essa ideia de principados e potestades para falar de seres espirituais, não de governo humano. Então, a igreja está nos lugares celestiais e neste lugar manifesta aos principados e potestades, esses espíritos, a multiforme sabedoria de Deus. Bem, aí a gente chega então na quinta citação, que é o capítulo 6, verso 12, onde diz que nesse lugar há uma luta, trava-se uma batalha. Bem, então a gente observa que lugar celestial na carta aos Efésios é uma esfera espiritual, onde Cristo está sentado como soberano. Os cristãos, os seguidores de Cristo, aqueles que creram em Cristo, foram ressuscitados espiritualmente com Cristo, também estão assentados. E nesse lugar manifesta-se a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades que também estão nesse lugar. E nesse lugar acontece então a luta. A luta acontece nessa esfera espiritual e não na esfera terrena dos homens, tanto que a luta não é contra as pessoas, porque não se trava essa luta na esfera humana, na esfera terrena, na esfera material, física.
mas trabalha-se essa luta na esfera espiritual, e é nela que se exercita então essa luta, é nela que essa luta acontece. Bem, aí chegamos ao verso 13, que vai indicar propriamente o fim, né, desse processo. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, a luta acontece nos lugares celestiais. Para que haja êxito nessa luta, é necessário tomar a armadura de Deus, já mencionada nos versos anteriores, em versos anteriores. E repete-se aquilo que já foi dito também em verso anterior. O objetivo da luta é a resistência, é manter a posição, não é o ataque. Aí, a partir do verso 14, ele vai então descrever esta armadura de Deus, os elementos que vão compor esta armadura. É claro que, a princípio, ele toma como exemplo o uniforme ou o equipamento do legionário romano, mas não toma completamente, porque aqui, nos elementos tomados como armadura de Deus, apresenta-se 6 elementos, né? seis partes, enquanto que a armadura do legionário romano era composta de mais elementos do que 6. Então, não se toma aqui completamente a armadura do legionário romano, e sim parcialmente. Quando se toma parcialmente, não apenas está se olhando para a armadura do legionário romano, mas também, e vamos observar, está se olhando para a tradição bíblica, teológica, judaica do Antigo Testamento. Muitos desses elementos aqui para a armadura, que a gente talvez imagine sendo tomado do uniforme ou da armadura do legionário romano, na realidade é tomada da tradição bíblica do Antigo Testamento. Há vários textos no Antigo Testamento que já trabalhavam esses elementos nesse campo espiritual que a gente vai observar. Verso 14, então, ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Bem, então o primeiro elemento a ser tomado aqui é o cinto. Cingir-vos com a verdade. A verdade que já apareceu como elemento importantíssimo que possibilita a caminhada e a vida cristã no capítulo 4, verso 15. E vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça também como elemento importante na prática da vida cristã, que também já apareceu no capítulo 5, verso 9. Bem, esses elementos, ou pelo menos a couraça da justiça, é tomada de Isaías, capítulo 59, versos 16 e 17. Como eu disse, os elementos não são necessariamente tomados da armadura do legionário romano, uma vez que são apenas 6 elementos elencados, enquanto que na armadura do legionário romano há mais de 6 elementos presentes. Assim, a referência primária são os textos do Antigo Testamento, os textos proféticos que se trabalha. E, num segundo plano, pode até se pensar na armadura do legionário romano. O verso 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Uma expressão também, a questão do calçar o Evangelho da paz, presente em Isaías, capítulo 52, verso 7. Então, outro elemento que é retirado dos textos proféticos do Antigo Testamento. Também essa indicação, esse conselho, essa orientação, sem esses 6 elementos, já vai aparecer também no epistolário paulino, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 8. Embraçando sempre o escudo da fé, o terceiro elemento, com o qual o quarto elemento, podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Bem, também apresenta-se aí a tradição profética do Antigo Testamento, que você pode conferir,
Isaías capítulo 50, verso 11, Salmo de número 7, versos 13 e 14, temos aí essa questão do resistir aos dardos inflamados do maligno. Observe-se que, como eu já disse, a armadura de Deus, o convite para a luta é para manter a posição de resistência, não é para o ataque. Quem ataca é o maligno, com seus dardos inflamados, armando ciladas. Cabe ao cristão, ao seguidor de Cristo, a resistência, o resistir às investidas. A gente vai observar que em nenhum momento aponta-se o uso do ataque, apenas da resistência, ou seja, o escudo da fé é necessário, porque com ele podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, então é resistência, não é ataque. A fé aniquila os dardos inflamados do maligno. Próximo elemento, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bem, esse elemento, a espada, como a palavra de Deus, aparece em Hebreus capítulo 4, verso 12, Apocalipse capítulo 1, verso 16 e Apocalipse capítulo 19, verso 15. Também esses elementos estão presentes, como palavra de Deus, como espada, a palavra de Deus, em Oséias capítulo 6, verso 5, Isaías capítulo 49, verso 2. Todos esses versículos deverão ser consultados por você para que o estudo fique embasado e fundamentado nos textos bíblicos. Não faço isso agora, lendo cada citação, por uma questão de economia de tempo, para que o estudo não se torne muito longo. Mas espero que você faça essa consulta para compor e verificar que o autor trabalha muito mais com a tradição bíblica do Antigo Testamento do que com elementos externos presentes na sua época, que também são utilizados, mas não é a base fundamental teológica dele, e sim os textos da Bíblia hebraica, que é a Bíblia, ou era a Bíblia que a igreja primitiva lia, pelo menos nos primeiros anos era a Bíblia utilizada nos cultos cristãos. Bem, continuando. E aí vem a terceira parte do nosso trecho, que é a oração. Então vimos a primeira parte, a luta, em que se pede a resistência, versos 11 ao 13, as armas, versos 14 ao 17, e agora nos versos 18 a 20, a oração perseverante, sem a qual não se consegue manusear essas armas e não se tem êxito nessa luta. Portanto, diz, com tudo isso, com essa armadura de Deus, com todos os seus elementos, devem ser usados, aí ele diz, com toda oração e súplica. Ou seja, tudo isso, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o Evangelho, o calçar do Evangelho da paz, cingir-se da verdade, a couraça da justiça, tudo isso com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é muito importante. As armas nesta guerra espiritual devem ser tomadas com oração perseverante. A oração trabalha aqui um tópico à parte para mostrar o seu valor nessa luta e nas armas oferecidas para essa luta. Verso 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Uma das grandes lutas travadas nesse lugar celestial contra esses seres malignos é para anunciar a palavra do Evangelho
o mistério do Evangelho, observando que o mistério do Evangelho na carta aos Efésios é a união num só povo, numa só família, de judeus e gentios a partir da morte de Cristo. Em Cristo há agora um povo só. Judeus e gentios são unidos numa só família, como nos ensina o capítulo 2. E esse é o grande mistério de Cristo, mistério do Evangelho na carta aos Efésios. E esse mistério precisa ser anunciado pela pregação. E o ato da pregação desse mistério envolve uma luta com aquelas armas e que a oração é importantíssima para dar abertura à pregação desse mistério. Verso 20, pelo qual sou representante, embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Já observamos em estudos anteriores na carta aos Efésios que o estar em cadeias é uma expressão que aparece várias vezes e que se torna quase que um título, né? Um signo de confirmação do ministério apostólico. Assim, estar preso pela pregação do Evangelho atribui ao apóstolo a autoridade na pregação desse Evangelho. Então é necessário que a oração aconteça para que toda essa armadura se torne eficaz no anúncio do Evangelho. A próxima parte, finalizando, temos versos 21 e 22, notícias pessoais, né? Isso próprio das cartas, do estilo epistolar, em que finaliza-se com saudações pessoais e notícias pessoais. E diz assim: para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Parece que Tíquico é o grande responsável nessa região da Ásia Menor, né? Como delegado, ele é apresentado em Atos 20, verso 4, junto com outros 6 delegados de cada igreja, de cada região, que levam as ofertas recolhidas nas igrejas dos gentios para os irmãos pobres da Judéia. Então parece-se que ele é um representante importante como discípulo de Paulo na região da Ásia Menor, especificamente em Éfeso. E como tal, ele mantém a tradição paulina, é um grande expoente da tradição paulina e responsável em informar aos efésios tudo aquilo a respeito de Paulo, tudo aquilo a respeito do seu mestre no Evangelho. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. Ou seja, então Tíquico se torna, na carta, como um representante do ministério paulino junto à Ásia Menor ou junto aos efesinos. E como representante do ministério paulino, como porta-voz do ministério paulino, da doutrina cristã trazida por Paulo, ele então se torna uma autoridade nessa região que carrega a tradição, o responsável e zeloso por essa tradição paulina na manutenção da pregação que Paulo anteriormente produziu e que agora é mantida por seus discípulos após a sua morte, mas é mantida pelos seus discípulos em gerações posteriores, para que essa tradição doutrinária cristã não se perca. Então Tíquico é apresentado nessa carta como um expoente dessa tradição paulina. E aí os versos 23 e 24, como saudações finais, trabalha-se 4 elementos que já foram abordados na carta aos Efésios: paz, amor, fé e graça. Paz sejam com os irmãos. A paz como o primeiro elemento, já aparecida no capítulo 2, versos 14 ao 18. O amor, também no capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 4. Com fé, que também apareceu no capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 8. A paz é a união dos povos agora chamados por Cristo na sua morte,
O amor é a forma como os crentes devem se relacionar. A fé é a base da construção da igreja. Sem a fé não há salvação, sem a fé não há uma nova vida, como nos apresenta o capítulo 2, verso 8. E por fim, a graça, verso 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Graça, como elemento já apresentado nos capítulos 1, versos 6 e 7, e capítulo 2, versos 5, 7 e 8. Assim, os 4 elementos fundamentais desta carta, paz, amor, fé e graça, finaliza-se nessa bênção final, como se fosse um resumo de tudo aquilo que foi abordado na carta aos Efésios. Um abraço.